Olá, bom dia, quinta-feira, 3 de novembro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. No programa de hoje recebemos o advogado e coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma, e o publicitário e marqueteiro especialista em campanhas políticas, René de Moura. Bom dia, obrigado pela participação de vocês. René de Moura ou René Moura? De Moura. De Moura, né? Rafael, sempre um prazer receber você aqui. Prazer é meu, bom dia, uma alegria participar. Você está aí à frente do Procon, mas a gente fala muito bem de política também, né? Vamos lá, vamos debater as ideias. René, obrigado pela sua participação. Falar de política, a gente faz isso com muito carinho, sempre levando informações diferenciadas para o nosso telespectador. Ele tem o direito de pensar principalmente e chegar às suas próprias conclusões, principalmente nos dias de hoje, né? Então aí vamos às notícias do dia. Após o pleito do último domingo, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou que o número de eleitores que não compareceram às urnas nas eleições municipais, somado aos votos brancos e nulos, chegou a 10.700.000 nas 57 cidades que tiveram o segundo turno. Segundo o tribunal, o número corresponde a 32,5% dos 32.900.000 aptos a votar, contra 26,5% em 2012, o que representa 8.400.000 abstenções, brancos e nulos. Quando se fala somente em abstenção, as estatísticas apontam a ausência de 21,5% dos eleitores no segundo turno. Por exemplo, em capitais importantes como Porto Alegre e São Paulo, Nelson Marquesan Júnior e João Dória, eleito ainda no primeiro turno, foram, entre aspas, derrotados pela soma das abstenções e brancos e nulos. A interpretação desses índices espelha o amplo descrédito da classe política. Em geral, na opinião de vocês, dos nossos convidados, é possível reverter esse quadro? Rafael. Olha, é um fenômeno dessa eleição, né, que muito se divulgou, muito se debateu e discutiu a respeito, porque, como a matéria mostrou, os números cresceram vertiginosamente em relação à eleição anterior, não é? Ali a comparação era de 2012, mas em 2014 nós tivemos eleição também. Qual a leitura que se faz disso, pelo menos em termos relacionados ao eleitor? Não é que há, sim, um descrédito ou que há uma falta de credibilidade da classe política de um modo geral. Há situações, há casos isolados, mas no geral você tem essa falta, né? Não desperta o interesse, não motiva o eleitor como nós chegamos a presenciar em tempos anteriores, né? Então, as eleições paravam, a cidade, sobretudo as eleições municipais, ela foi bem morna, né? Pelo tempo reduzido, pela limitação feita pela mudança da legislação. E no Brasil o que a gente percebe é que há um recrudescimento, na verdade, uma dificuldade muito grande, né? Quer dizer, você tem a lei que ela é mais permissiva e, de repente, para você corrigir certas distorções ou limitar, de fato, a forma de fazer a campanha, de fazer a eleição, de participar da eleição, você parte para um outro extremo e aí fica, na minha concepção, comprometido isso, né? Sobretudo para aqueles que não têm mandato, sobretudo para aqueles que vão disputar a eleição por uma primeira vez. Agora, por detrás de tudo isso, falando também um pouco lá da Constituição Federal e do que a gente tem em relação à parte eleitoral, era preciso modificar, até para que esses números caíssem, a ideia que se tem de voto obrigatório, né? Porque o voto é obrigatório, mas não é muito, não é? Quer dizer, o voto é obrigatório, mas qualquer justificativa ou depois essa forma de justificar ou o pagamento de multa, que é um valor bem irrisório, faz com que o voto, embora obrigatório, na prática, né, seja obrigatório na teoria, mas na prática não seja tão obrigatório assim. Então, é também repensar esse sistema, não é? Se a gente quer manter a obrigatoriedade, portanto, municiar de elementos a fim de que seja mesmo obrigatório o voto, em casos extremos, excepcionais, a gente teria a possibilidade de justificativa, ou então o voto passa a ser facultativo, opcional, como já o é para algumas camadas, né? Maior de 70, etc. Enfim, então, nós tivemos até casos de
políticos de alto escalão que não votaram no segundo turno, não é? E isso também, na minha concepção, passa uma imagem para a população que não é das melhores, né? Quer dizer, então, se aqueles que tinham que, em tese, dar o exemplo, acabam não votando, não porque não acreditam no sistema necessariamente, mas essa é uma ideia, uma imagem que pode ser passada à população. Então é importante, na minha concepção, repensar essa ideia do voto obrigatório e a leitura que se faz, na minha concepção também, desse alto índice, né, de abstenção, é justamente o descrédito que a classe política nos dias atuais vem enfrentando. É nítido que muita coisa mudou, a lei eleitoral transformou as eleições, como você mesmo disse, foi algo mais brando. Falamos muito sobre isso aqui no programa, mas tem a questão também, e é importante ressaltar, as investigações da Lava Jato fez com que essas investigações fizeram com que os eleitores também se sentissem completamente sem saber que passo dar, que rumo tomar, em quem votar. Então, são várias questões aí que influenciam nesse cenário, né, René? Eu não faço marketing político, né? Eu faço marketing. Então, em épocas de campanhas políticas, eu faço marketing político. Então, são produtos, né? Como o pessoal fala, marqueteiro. Né? Eu não curto muito a expressão. É um jeito meio vulgar, mas é onde as pejorativo, pessoas conseguem entender. Infelizmente, entender um pouquinho verdade. melhor, né? É que dá a ideia de que a gente vai tirar um coelho da cartola, né? Não vai. É muita técnica, é muita leitura de pesquisa, né? Sim. E o marketing é você entregar um produto para uma necessidade. O que eu vejo é que os produtos necessariamente não são o que a população espera, né? Não é a necessidade que a população espera. As pessoas dizem que a campanha foi reduzida para 45 dias. Não, as campanhas continuam com 4 anos. Tecnicamente, os candidatos teriam 4 anos para fazer suas campanhas. É que cismam de deixar tudo para a última hora. Jeitinho brasileiro de sempre. Eu acho que esses números, eles já vêm sendo... Esse sinal amarelo já acendeu faz tempo, né? 1/4 na passada, 1/3 nessa, né? E a tendência é aumentar. Como o doutor disse, questiona-se se é obrigatório ou não, né? Porque se você paga R$6 para não votar, eu prefiro pagar R$6. Às vezes é o que eu vou gastar para ir votar, né? Essa parte cívica que a gente deveria ter, não é culpa nossa de perder. Culpa deles, né? Sim, Lava Jato, mas antes da Lava Jato a gente tem mensalão, a gente tem, desculpe os malufistas, mas os casos de Maluf, né? De rouba mais faz e tal. Então isso vai criando um descrédito e aí você faz uma pergunta na macarronada de domingo. Fico aqui com a família e continuo tomando cerveja, vou lá votar. Se você não tem um senso cívico, se não tem por que você ir, se você não tem a mínima vontade de votar, vai caindo nisso. Depois eu justifico, né? Depois eu passo num pronto-socorro. E tem vários casos assim. O que me chamou mais atenção foi que, assim, em algumas cidades que eu estive, as pessoas fizeram questão de votar. Né? Os índices foram menores, não níveis baixos, mas foram menores. Mas eu senti, assim, eu tive cidades que o meu candidato teve 76% dos votos. Então, como o Santos também teve 77%, né? Se eu não me engano, né? Você percebe que tecnicamente houve uma preferência, né? Mas você pega casos, por exemplo, que até os 45 do segundo tempo você não sabia quem ia ser o prefeito, que era o caso do Guarujá, né? Você pega casos, por exemplo, em Peruíbe e São Vicente, que o atual prefeito sequer sai candidato por conta da imagem que ele tinha. Então, a gente, na verdade, não tem que mudar a cabeça do eleitor, a gente tem que mudar o eleito, né? Em algum momento a gente vai ter que tentar escolher melhor quem são os candidatos. Muitas vezes o cara sai candidato, nunca administrou nada na vida, ele vai administrar uma cidade, gente. Será que não teria que ter alguma coisa que limitasse isso? Eu não vou fazer crítica direta a ele, mas São Vicente foi um caso, né? Olha o que aconteceu com São Vicente. Ele tinha habilidade para tomar conta de uma cidade. Alguém fez esse questionamento, alguém fez uma prova, alguma coisa, né? Você vai cuidar de área de saúde, educação. Da onde? Qual é o seu currículo para isso? Você vai pôr a vida de cidadãos na sua mão, na verdade, exatamente, né? Então, eu acho que parte dessa abstenção é isso, né? Você chega num ponto, René, que eu já coloquei aqui, eu sei que é a minha humilde opinião, mas é de se refletir. Eu queria saber sua opinião também, Rafael. Já coloquei aqui algumas vezes que quando você tem uma empresa e você vai contratar uma pessoa para cargo importante, você vai buscar um currículo compatível para aquele cargo.
E a gente já discutiu aqui com outros convidados, inclusive, que para você ser vereador, você teria, na minha opinião, no mínimo uma faculdade. Isso você exclui algumas pessoas da sociedade, mas existem bolsas, existem métodos, meios para que você consiga buscar uma faculdade, um estudo para isso. O que a gente tem que refletir que são cargos importantes, que são ocupados e que você mexe com a vida das pessoas de uma cidade. Então, para ser prefeito, você precisa de um nível de estudo. Para ser governador, a mesma coisa. Para ser presidente, então, é como se você fosse o presidente de uma empresa. Sim. Então, acho que deveria ser compatível. Não é uma crítica aos que já passaram, mas é uma ideia que a gente tem que realmente, chegou num ponto, que a gente tem que levantar uma questão sobre essa, assim como levantar essa questão da obrigatoriedade do voto. Será que realmente é por aí que a gente tem que seguir? Porque o obrigatório, quando a gente levanta essa questão, é obrigatório, mas nem tanto. Se fosse obrigatório e você realmente tivesse que ir atrás de uma justificativa plausível, porque senão a multa era altíssima, é uma coisa. Agora não, você por qualquer motivo, se você for justificar na cidade que você tá bom, tá de bom tamanho. Então não é uma questão tão... Não. Né? Eu vou te falar uma coisa que talvez seja mais grave, né? O voto proporcional, a proporcionalidade da legenda, né? Isso em algum momento vai ter que ser revisto, gente. Olha o caso do Tiririca. Sim. Né? Foi um voto de protesto, né? Que você protesta contra quem? Contra você? Né? Porque você está colocando ele lá. Detalhe, quantos ele leva junto? Exatamente. Né? Atrás dele, embutido, vai um monte de gente que muitas vezes já se propõe a escolher aquele partido por conta disso. Né? Então, esse momento eu acho que é de grande reflexão por conta disso que você falou. E eu vou dizer mais. Né? Vejo, quando você fala tecnicamente, o candidato a presidente, governador e prefeito é escolhido pelo partido. Tecnicamente, eles teriam que fazer essa avaliação. Não, vou pegar um cara preparado. Mas será que eles estão preocupados com alguém que está preparado ou alguém que vai ganhar a eleição? Exatamente. Será que eles preferem perder a eleição com alguém preparado ou ganhar com alguém despreparado? Então, isso é um questionamento político que devia ser feito, né? Você falou especificamente do presidente. Nós tivemos um presidente que tinha uma escolaridade questionável, mas que, popularmente falando, ele era um monstro, né? Ele foi um grande articulador, vamos dizer assim. Talvez no final deu no que deu, mas naquele momento, não votei nenhuma vez nele, mas naquele momento a escolha foi por alguém que tinha voto, não por alguém que fosse preparado. Eu acho popularidade, que né? Popularidade. Não é crua. Só nesse aspecto, se eu não estou enganado, até se o Renê puder me corrigir, mas em 2004, acho que nós tivemos alguma coisa parecida em Guarujá. O juiz eleitoral, naquela ocasião, havia determinado a elaboração de uma prova, né, de conhecimentos gerais, na verdade, mais para aferir escrita e, portanto, se eram todos os pleiteantes alfabetizados, do que propriamente para verificar grau, nível de conhecimento. Não é? Mas justamente por quê? Porque o nosso critério, o objetivo é temporal, né? Quer dizer, a questão da idade. 18 para uns cargos, 21, 30 e 35. Não é? Então, fora isso, você não tem. Eu não estou querendo defender a questão do direito, a formação jurídica, mas veja, se a gente pensar no legislativo, que como função típica tem a de elaborar leis, o mínimo de conhecimento em relação a isso, por mais que o candidato se valha de assessoria, né, de assessores, etc., o mínimo de conhecimento é necessário, porque o que a gente acaba verificando depois são propostas, projetos de lei que já nascem mortos. Né? Então, você fala lá em vício de iniciativa, vício de forma, etc., porque aquilo, eu me lembro, o Renê falou do Maluf, né? Também não sou aqui nenhum defensor dele, o Renê falou do rouba mais faz, mas em algum momento do Maluf no Legislativo, não sei se quando da candidatura dele a deputado federal, no primeiro mandato, etc., ele falava da pena de morte, coisa que ainda que ele quisesse não é fazer, a gente sabia que por conta da cláusula pétrea da Constituição Federal, a gente não conseguiria mudar, não é? Então, tem alguns pontos ali que são realmente engessados, que ou você cria uma nova Constituição, ou você não mexe, por melhor e maior a vontade que seja do postulante. Então, isso
demonstra o quê? Uma falta de conhecimento mínimo, que é necessária. Ah, mas você está dizendo que só tem que ter bacharel em direito? Lá, claro que não. É um espelho da sociedade. Lá tem que ter médico, publicitário, funcionário público, policial, tem que ter um pouco de cada, porque é a nossa fotografia lá, mas é importante que haja esse preparo. Então, antigamente a gente tinha educação moral e cívica, o SPB, isso ajudava bastante, né? Dava essas noções de cidadania que são muito importantes. Até porque eu vou deixar para o telespectador refletir, se você é dono de uma empresa, você vai contratar alguém com conhecimento ou não, né? Vamos para um rápido intervalo comercial, você continue com a gente, ainda tem muita coisa para discutir. Voltamos já. Voltamos com o Bom Dia Baixada, hoje com o advogado e coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma, e o publicitário, vulgo marqueteiro, René de Moura, especialista em campanhas políticas. Ele não gosta muito de falar nisso, mas é só para você, telespectador aí de casa, poder entender um pouquinho melhor. Então, vamos lá. Tem aqui uma informação na Baixada Santista. 300 mil eleitores, cerca de 22% do total, não compareceram às urnas no primeiro turno, quando foram decididas as eleições municipais em 8 das 9 principais cidades aqui da Baixada Santista. O René, ele participou aí de 4 campanhas aqui na região, e eu quero perguntar para você, René, qual foi a sua percepção em relação a esse cenário aí regional? Eu tive... Através dessa sua experiência, né? 4 campanhas. Ao contrário do que muita gente imagina, o marketing político ele vai além do santinho, né? Que as pessoas veem na rua, né? Do adesivo de carro, né? A gente faz muita leitura de pesquisa e ao longo da campanha, e em alguns casos específicos, bem antes da campanha, a gente já fazia leitura de pesquisa. O que a gente percebeu desde o começo foi um número absurdo de indecisos em todas as cidades. Era uma coisa que impressionava. Eu tive uma situação numa cidade onde o esforço maior foi para ganhar no primeiro turno. Porque a gente fazia conta e percebia que, havendo o segundo turno, a gente teria uma dificuldade grande, né? Não foi o meu caso, não fiz nada no Guarujá, mas foi exatamente o que aconteceu no Guarujá, né? A Raifa ganhou disparado no primeiro turno, uma boa margem, né? Sim. E de repente parou ali, né? E por quê? Porque existia um grande número de indecisos, né? E existia um grande número de pessoas que não foram para o segundo turno. Esse número de indecisos te leva a várias reflexões, né? Em cidades, fazendo leitura, tinha cidades, por exemplo, onde você fala assim, não, e esse é o grande problema do candidato, né? Você entrega uma pesquisa para ele de 600 páginas, de 500 páginas, ele vai só numa, né? Quanto eu tenho percentual. O candidato a prefeito, em raras exceções, eu tenho um caso que lê ela inteira, ele quer ver só qual é o percentual dele. Ele não, sequer olha o indeciso. Então, você imagina que você tem 10 votos e ele tem 40%. Eu tenho 40%. Lembra que tem 6 que ainda não sabem em quem vão votar, né? A chance de você perder no primeiro turno, se forem só 2 candidatos, é grande. Então, o que a gente percebeu desde o começo foi um número de indecisos muito grande. E é bom também se tocar nesse assunto. Quando você faz a pesquisa antes de lançarem candidatos e o candidato está na frente, se você tem um número grande de indecisos, aqueles que decidiram geralmente já têm um porquê ter decidido. Sim. Né? Ou eles não gostam da atual administração, então eles veem você como um candidato e votam em você, ou eles particularmente fazem parte do seu grupo, já gostaram de alguma administração que você fez, alguma coisa assim. Mas aquele indeciso, ele flutua o tempo inteiro, né? Ele ainda não cravou, ele não cristalizou o voto. Essa necessidade de mudança foi vista por parte do político, da forma de fazer política, né? Porque, infelizmente, é triste o que eu vou falar, mas o problema não está no político, está no eleitor. Eu não acho que o problema do Brasil seja quem é eleito, eu acho que é quem elege. Né? Nós não temos cultura, né? Nós não temos cultura política, né? Eu fui dar uma palestra na faculdade semana passada. É triste dizer isso. Nós acabamos de sair de uma eleição e me convidaram, porque era uma sessão de palestras, e me convidaram para falar sobre marketing político. Eu fujo um pouco, mas fui falar. Não adianta, né, René? 90% de quem estava ali era aluno de publicidade que foi pela minha atuação em publicidade, né? Que eu tenho uma agência em Santos, é reconhecida, então o pessoal foi lá. Mas estava lá, eu tive que criar esse cenário para política, e eu fiz 3 perguntas para 3 alunos diferentes. Eu perguntei para o primeiro aluno em quem ele tinha votado para deputado estadual, ele não lembrava.
Não sabia. Né? O mais grave foi o terceiro. Perguntei para o segundo quantos senadores tem cada estado. Também não sabia. Para esse mesmo aluno eu perguntei se ele sabia de quanto em quanto tempo se votava no senador, o formato que se votava. Não sabia. Mas o terceiro foi o que mais me deixou assustado, porque ela fez alguns questionamentos políticos durante a palestra, e num determinado momento eu perguntei para ela assim, você vê problema de revelar em quem você votou para vereador? Ela falou, não. Eu falei, quem você votou? Ela falou, não lembro o nome, mas eu lembro o número. Qual era o número? 511. Não existe nenhum vereador com o número 511. Né? Dezena de milhares. Né? Então, me assustou. Nós acabamos de sair das eleições. Né? Então, será que o problema está no político ou está no eleitor? Né? E essa insegurança, esses números absurdos, refletem esse ato enorme que existe entre aquele que é eleito e aquele que elege. Não existe... O doutor citou um exemplo engraçado. Eu lembro da festa, da diferença que fazia no dia da eleição no domingo. Né? Eu lembro que das campanhas, né? Hoje as pessoas viram as costas para esse dia. Né? Então, infelizmente, a longo prazo, né, essa mudança. Só aproveitar essa fala do René, né, e é interessante porque numa pesquisa com 600 páginas, o candidato, o postulante vai diretamente ao resultado, mas me parece, pelo menos essa é uma convicção que eu tenho, uma ideia que eu tenho, de que não o que mais importa, mas o que muito importa é também o índice de rejeição do candidato, né? Porque quanto menor for a rejeição, ainda que ele apareça ou nem apareça na pesquisa, ou apareça lá embaixo, ele tem um potencial de ganho, de crescimento, mais ou menos o que me parece que aconteceu, inclusive, em São Paulo, né? Quer dizer, com o João Dória, que era um ilustre desconhecido, pelo menos do grande público, mas que não tinha rejeição nenhuma, ou tinha uma rejeição muito baixa, e isso potencializou em votos, né? Porque eu acho que nem ele esperava ganhar no primeiro turno, e há muito não tempo... dessa forma. Há não sei quantas eleições não se tinha segundo turno, quer dizer, sempre se vem com segundo turno naquela polarização, PT, PSDB, o Kassab, enfim. Você tem uma fórmula, né? A gente tem uma fórmula na leitura de pesquisa que basicamente é isso, ela tem mais coisas, mas ela seria aquilo que ele tem de voto, você faz uma soma cálculo, com um cálculo, é aquilo que ele tem de voto, menos aquilo que ele tem de rejeição, né? Menos a distribuição proporcional daquilo que vai ter entre os indecisos, né? O indeciso geralmente vota em quem tem menos rejeição, né? Então você faz isso é estratégico, funciona bem, tá? Eu trabalho com um instituto de pesquisa que faz muito bem isso. O que a gente percebe que isso está mudando. Vai ter que ser feita uma releitura das estratégias daqui para frente, porque me deixou muito assustado. Eu era muito convicto de algumas coisas que eu estou revendo, porque está mudando, a cabeça do eleitor está mudando para pior. Esse que é o problema. Nós não estamos ficando melhor para votar, nós estamos ficando pior. Nós citamos o caso aqui do Guarujá, duas questões que vale a pena a gente ressaltar é o seguinte, a mudança pode ter acontecido devido a que na quinta e na sexta-feira tiveram dois debates aí onde você realmente, e é o que as pessoas falam, às vezes a importância de ter um segundo turno, é a forma de você ver como aquele seu candidato, ou como os dois candidatos mais importantes, mais votados ali, eles reagem diante de um debate onde está só ele e mais um outro candidato. E foi o que se viu. Sim. Ela realmente não foi bem no debate aqui da TV Santa Cecília, que aconteceu na quinta-feira, e da outra emissora que aconteceu na sexta-feira. Então, é o que o eleitor precisa levar em algumas ocasiões, né? A questão de São Paulo, por exemplo, Celso Russomano, não é a primeira vez que ele sai em primeiro lugar e ele sai perdendo depois, da mesma forma que ele sobe, ele desce. Detalhe, é um cara que tem postura de TV. Sim. Né? Um cara que jornalista. Tecnicamente seria o melhor, ele e o Dória, o melhor que diante de uma câmera lá. Só que tem uma coisa que é interessante, tá? Isso não é aqui, isso a gente vê fora daqui também. Quem assiste um programa político tem outra intenção do que quem assiste um programa de TV, né? O que você espera, tecnicamente, são propostas. O que eu acho é que, até na forma de se falar, o cara vai lá, não, eu penso em conseguir uma emenda para melhorar, fomentar o turismo na cidade. O cara não entende o que é isso.
Ele quer saber se o buraco na porta da casa dele vai ser coberto, né? Se o filho dele vai ter escola, né? Então, eu acho que a linguagem também tem que mudar. Qual a tua opinião, René, em relação a essa mudança que aconteceu rapidamente? A gente já vai chamar um intervalo comercial. Essa mudança na lei eleitoral, ela veio a contribuir para essas abstenções de certa forma, brancos e nulos? Ou como é que você que trabalha com essa questão da campanha, como é que você viu isso? Sendo bem sucinto, né? Na verdade, nós tivemos uma redução de prazo, que, na minha opinião, privilegia quem está sentado na cadeira. Sim, né? Quem já está no governo, na mesa. Né? Ainda que os números não comprovem isso, né? Muitos candidatos não conseguiram se reeleger, né? Mas nos lugares em que eu estive, eu acho que os candidatos que estavam sentados na cadeira de prefeito tiveram um pouco mais de vantagem, né? Você não pôde ter mais a doação jurídica. Muita gente teve dificuldade. O Haddad foi a público pedir dinheiro, né? Porque não conseguiu fechar a conta, né? Então, assim, eu acho que isso daí deve mudar para as próximas eleições, e a gente sabe que essa questão nos municípios foi só para ver como é que eles iam se sair. Porque é óbvio que isso não fecha a conta para prefeito, não vai fechar a conta para presidente. Muito menos, né? Muito menos. A gente sabe, acho que o telespectador tem ideia disso. Eu vi que já está sendo articulado alguma mudança, né? Vi a semana passada, muito por cima. Quando acaba a campanha política, eu dou uma desligada, senão não sobrevivo, não vivo, né? Eu vi que já estava se mudando e já está se criando um outro fundo eleitoral, né? Que é para as campanhas. Já tem um fundo partidário, que por si só já daria, né? Olha o valor que a gente está falando. Mas eu tive situações, por exemplo, de partidos que se comprometeram, particularmente aqui em Santos, inclusive, se comprometeram a repassar parte do fundo partidário para a campanha, e isso não aconteceu, né? O dinheiro tinha, mas ele não foi repassado. O que eu acho é que o eleitor não percebe isso. Essas mudanças ele não percebeu, tá? Porque nós fazíamos campanha de 90 dias, elas tinham uma estratégia. Você disparava forte, depois você recolhia e voltava no final. Não teve mais isso. Ela foi um tiro só. Na verdade, foram 6 semanas, né? Se você considerar que a primeira semana é perdida, você tem que esperar a CNPJ, produção de material e tal. Você não pode fazer antes também, Não pode fazer antes. Não, exatamente. Né? Virou um decímetros casos. Eu acho que o eleitor... exatamente. O eleitor, eu acho que ele não percebeu. Paulo, eu quero só aproveitar, você falou do Russomano. O Russomano tem muita influência na defesa do consumidor, embora o pessoal do sistema de defesa do consumidor não veja com bons olhos, né? Porque ele prega coisas que, na verdade, vão de encontro, além, embora ele diga que não, são posicionamentos isolados, né? Então, ele às vezes incita até o consumidor, você vai no mercado, quero levar um Danoninho, e aí você destaca a bandeja, leva um ou todinho, quando na verdade a gente sabe que essas práticas, até por decorrerem do fornecedor, são válidas, né? Mas eu gostei da definição que deram do Russomano, não sei se dá tempo da gente ouvir o René, mas só rapidamente, falaram assim, olha, o Russomano é que nem uma geladeira vazia na madrugada quando você abre e está com fome, né? Quer dizer, o cara não tem conteúdo e ele desidrata. Então, se a eleição umas denúncias fosse... que apareceram também no final não contribuíram em nada. Também, mas quer dizer, eu vi uma entrevista dele na rádio, vi depois pelo YouTube até, e ele não conseguia responder, né? E eram perguntas específicas, quer dizer, ele não tinha a menor noção daquilo lá, e aí é difícil mesmo. Se você não consegue, você não precisa conhecer com profundidade, até deveria, mas ainda que não conheça com profundidade todos os temas, o mínimo de cada um deles, você precisa transitar com certa facilidade. E ali foi o que aconteceu, então ele ia caindo, né? E já é a segunda vez que isso ocorre. Na eleição passada ele largou em primeiro disparado, agora também. Então quando definiram, falaram, olha, a mesma coisa que você está morrendo de fome na madrugada, abre a geladeira, não tem nada. Esse é o Russomano, né? Quer dizer, ele não tem densidade, conteúdo ali, profundidade. O que eu penso que foi o problema dele e de muitos, quem sou eu também para dizer, né? Estamos fazendo uma análise tem aqui, os máximos dos máximos, né? Eu penso o seguinte, que a gente, se você me pedisse, me dá um conselho para quem vai sair candidato na próxima, porque eu sempre falo que na próxima eu não vou estar, né? Eu diria o seguinte, construa, não destrua. Infelizmente, eles insistem em destruir ao invés de construir. Você fez isso, você não faz aquilo. Cara, ninguém aguenta mais isso. O eleitor quer saber... Você vê as eleições nos Estados Unidos, o que não é? E assim, você percebe que, gente, se vocês olharem a análise da campanha dos Estados Unidos, eles estão dizendo que é a pior proposta de candidato da história dos Estados Unidos. São os dois piores que já tiveram até hoje.
E eles estão insistindo nisso, na destruição, ao invés de na construção. Nós somos tão carentes de ídolos, de padrinhos, né? Cara, vamos mostrar para que a gente veio, né? E, especificamente, em alguns lugares que eu tive, que o candidato agrediu, bateu e tal, eu não fui favorável. Eu acho que espera-se eleger alguém que tenha propostas para melhorar a condição. Não aquele que acusa mais ou que tenta destruir a imagem. Né? Bom, vou chamar um rápido intervalo comercial, você continue com a gente. Bom Dia Baixada volta já. Voltamos com o Bom Dia Baixada, hoje com o advogado e coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma, e o publicitário especialista em campanhas políticas, René de Moura. Vamos então aqui às notícias. Hoje nós trouxemos agora uma informação: 100 policiais militares rodoviários, eles vão reforçar o trabalho de combate aos roubos nas estradas no sistema Anchieta Imigrantes a partir do dia 17 de novembro. Situação essa que a gente já comentou diversas vezes aqui no programa, a importância de se ter uma força-tarefa ali no sistema, se a gente for levar em consideração que estamos chegando aí no final do ano, nos aproximando das férias, e o número de turistas aqui na nossa região aumenta consideravelmente. O reforço tecnológico já chegou e temos aí 16 câmeras foram instaladas em pontos considerados críticos do sistema e já entraram em funcionamento desde a última terça-feira. O aumento do efetivo de policiais para combater essa violência no sistema, aliado ao monitoramento das imagens, será que são suficientes para garantir a segurança do usuário, Rafael? Olha, Paula, eu penso que é um reforço, uma ajuda bastante interessante e muito bem-vinda, não é? Agora, a gente muito fala, debate, discute até que ponto vai a responsabilidade da concessionária, não é? E aí eu quero aproveitar para também forçar essa reflexão do telespectador no seguinte sentido: quanto mais a concessionária colaborar ou contribuir para garantir a segurança no sistema, de certa forma, mais ela chama para si essa responsabilidade, né? Porque é muito o que se discute em relação às responsabilidades, até por ser concessão do Estado, enfim, e, portanto, seguir esse contrato de concessão, muito se fala a respeito dessa responsabilidade. E aí, em última análise, isso cai mesmo para o judiciário, né? Quer dizer, o judiciário vem interpretando a legislação e aplicando a lei ao caso concreto, reconhecendo indiscutivelmente a questão da relação de consumo nesse tipo de relação jurídica que se estabelece, né? Então não há dúvida, independentemente da existência de cobrança, do pagamento do pedágio, né? Eu me lembro, há algum tempo atrás, eu vi inclusive um acórdão do Tribunal de Justiça dizendo da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para um pedestre que caiu numa das passarelas, porque não tinha lá a tábua, ainda quando era de madeira, enfim, e ele, obviamente, não pagou nenhum valor para cruzar a pista pela passarela, mas era um consumidor por equiparação, como diz a lei, e se aplica de fato esse tipo de regramento. A questão é, quando a gente fala do serviço que a concessionária presta, qual é o serviço fim, né? Qual é a atividade fim? E aí essa questão da segurança fica relegada a um segundo plano, ou na verdade vai para a conta do Estado, que por outro lado também presta ou garante a sensação de segurança, né? Então, fica quase que no limbo ali o consumidor. Fica num jogo de empurra? Até fica, né? Porque aí começa aquela questão do fortuito externo, fortuito interno, até que ponto a concessionária é responsável. Bom, se guarda relação com a atividade fim ou se ela tem ingerência sobre o fato, né? Então, eu me deparei com animais na pista. Bom, não tem muita dúvida de que a concessionária é responsável, porque dentre as tarefas dela, uma delas é de não permitir animais na faixa de rolamento, na pista, enfim. Agora, com relação a essa questão da segurança, já sai pela tangente, porque isso não estaria diretamente ligado à atividade que ela se propõe a prestar. Por outro lado, como há investimento junto à Polícia Rodoviária da própria concessionária, ela faz mesmo esse investimento também por determinação contratual. E investimento agora em tecnologia nesse sentido, me parece que fica mais cristalino, mais viável essa ideia de se atribuir responsabilidade à concessionária, né? Então, essa ideia de que, bom, eu não tenho como. Não, se você não tem como, a gente viu o episódio dos muros lá, né, até que resultou no óbito de um adolescente, porque ali, quando eles executaram a obra, depois veio um feriado e tinha pedaços, né, resto da construção, resto da obra, pedras que serviram justamente para a prática
do crime lá, enfim. Então, nesse aspecto, fica difícil você não querer atribuir responsabilidade. E quanto mais ela colaborar nesse sentido, me parece, a leitura que eu faço, pelo menos, é de que mais ela assume essa responsabilidade, o que, em última análise, beneficia em muito o usuário do sistema consumidor que é desse serviço que ela presta. A gente está falando aqui do sistema Anchieta Imigrantes, mas tem uma questão que eu adoro falar e que faz com que o telespectador também passe a refletir aí sobre a questão da balsa, né? A gente sabe que durante um bom tempo, já que a gente está falando da questão apenas da segurança, para não entrar na questão do transporte, a gente sabe que, por exemplo, durante um tempo ali no Guarujá, a fila favorecia também a questão da marginalidade que por ali praticava esses crimes aí. É a mesma situação. Sim, a mesma situação. Também não há dúvida, embora... Eles também acabem se utilizando da mesma questão. Quem é que fica cuidando da segurança do usuário nesse caso? A situação é a mesma, a relação jurídica estabelecida é a mesma, né? Quer dizer, você tem ali pelo serviço prestado, que é o de transporte, um serviço não durável, né? Porque ele é consumido imediatamente. Executei a travessia, efetuei a travessia, o serviço foi consumido pelo passageiro. Então, mas não deixa de ser uma relação de consumo, ainda que a empresa prestadora, no caso da travessia, seja diretamente um braço do Estado, né? Porque a DERSA ali, que faz o desenvolvimento rodoviário, que faz opera ainda esse sistema, segundo ela, deficitário que é, não é? Mas o conceito de fornecedor no código passa também pela pessoa jurídica de direito público, de tal modo que não há problema quanto a isso. Se o particular explora e opera, tudo bem, se o poder público se presta a fazer isso, da mesma maneira. A questão ali, que nós temos até para caracterizar essa hipótese da responsabilidade ou não, e tivemos agora, né, por conta da ressaca, etc., a suspensão, a interrupção do serviço, justamente pela segurança que é necessária também garantir. Diferentemente do que acontece quando há filas com um tempo de espera considerável e não há nenhuma situação, seja climática, algum outro fato, até mesmo o trânsito de navios na entrada do canal, para paralisar ou impedir essa prestação de serviço. E é isso realmente que o usuário, o consumidor que reclama. Então reclama tanto no Guarujá como também acaba reclamando em Santos. A questão da segurança, Renê, acaba que é importante, é um dos fatores mais importantes, assim como saúde, educação, é um dos fatores que deve ser bem colocado numa campanha, como estratégia política, né? Sim, tenho cidades bem tranquilas, que o problema de segurança aparecia praticamente entre os itens menos considerados, né, para a eleição, mas eu tive cidades que ele era o primeiro, né, à frente de saúde. Questiona-se muito de quem é a responsabilidade, né? Se é do Estado, do município. O jogo de empurra permanece em todos os setores. Tecnicamente falando, é do Estado, né? A Polícia Militar é do Estado. A gente não vai retroceder tanto, senão a gente vai voltar demais na história, mas acho que o problema é de educação, né? Então, nós não vamos entrar nesse mérito. Eu acho que, às vezes eu ligo para algum fornecedor em São Paulo, né? E o cara fala, você é de Santos e tal, né? E aí? Como é que tá a praia? O cara acha, eu não vou na praia. Eu tenho... Falei isso ontem. Eu não vou em praia, né? Mas na cabeça do paulista a gente está em praia. Por que aumentou-se o efetivo da Polícia Militar? Porque é verão. Sim. Na cabeça deles, a gente só existe no verão. Né? Então no verão vai ter mais gente lá, né? Eu vejo isso porque às vezes eu vou buscar um patrocinador para um evento aqui, fora de temporada, você não acha. O cara só quer estar aqui na temporada. Né? Não tenho dúvida, daqui 2 anos nós temos uma eleição de novo, né, para governador. Não tenho dúvida que a campanha já começou, né? Então é uma crítica velada, mas nós vamos ter mais segurança daqui para frente, né? Nós vamos ter um efetivo forte. Por quê? Nós somos o quintal do Estado de São Paulo. Anúncios de investimentos, troca de equipamentos. Nós somos o quintal do interior de São Paulo. Sim. Então, para o governador, é interessante que todo mundo veja, né? Todo mundo vai estar aqui, aqui eu digo do litoral norte ao litoral sul, né? Sim. Então, essa reclamação, os deputados da região já estão levantando uma bandeira forte em relação a isso, tem que ser cobrado, sim. Pior do que você não ter a segurança é pôr muro, né? Isso eu não consigo conceber. Como se isso fosse resolver o Vamos trancar problema. todo mundo em casa, sim. Então, né? Quer dizer, eu quase fui assaltado na Ponte do Mar Pequeno. Estava indo de carro e vi um motoqueiro voltando na contramão.
tomei um susto, né, no meio da estrada. Quando eu olhei, tinha um cara com uma arma no meio da rua me apontando. Ele não vai mais me apontar a arma. Não é porque ele foi educado para não fazer isso, não é porque nós tivemos mais segurança, é porque fizeram um muro ali. Então ele não tem como pular o muro para fazer isso. De moto ele não tem como fazer isso. Não, mas... o que mais assusta é que, assim, esse problema específico, a gente tem vários casos graves. Graves. O que foi feito de lá para cá? Não estou falando só da pedra. Quantas pessoas foram essa? Todo final de semana você pega lá E com certeza isso ainda continua e pouco está sendo divulgado. Você muda agora até a sua rotina, né? Você deixa de vir domingo porque está Anchieta para descer, você vem na segunda porque é outro movimento. O problema mudou talvez um pouquinho de lugar, mas não que tenha deixado de acontecer. Ele continua acontecendo. Até porque, Paula, não se atacou a causa, mas sim o efeito. Exatamente. Né? Quando você coloca o muro, você está resolvendo, você está varrendo a sujeira para baixo do tapete. Vai mudar de lugar. Claro. Só com relação à campanha, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente... Eu, como um cara que faço marketing político, né? Eu vendo carro, eu vendo shopping, eu vendo sorvete, eu vendo... Você vende sonhos. Eu tenho que tomar muito cuidado para não vender ilusão, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado porque o prefeito não pode assumir. Também isso pode virar contra, né? Lógico, eu vou dizer, olha... A cobrança também vem. Lógico. E a gente vê campanhas publicitárias, inclusive, exatamente fazendo na televisão, a gente tem acompanhado isso. Você votou, então cobre por aquilo que ele está... Né? Então, que é o correto. Só está lembrando o telespectador de que, olha, você votou, você tem o direito de cobrar por aquilo que você... O que eu vejo, invariavelmente, quando foi no caso específico, é que a gente tem que tocar no assunto, a gente não pode fugir dele, né? Mas cuidado, diga que você vai cobrar uma solução, mas você não tem poder para resolver esse problema, né? Não só da força policial, mas um todo. Não é só ter mais homens na rua, é muito mais do que isso, né? Você pode, como alguns municípios já fizeram, investir em câmeras de monitoramento, algo que facilite, né, a investigação e tudo mais, mas solucionar, a gente está muito longe disso ainda. Iluminação, que em muitos lugares realmente não tem. Giuliani, o ex-prefeito de Nova York, falava, né, que bandido tem medo de luz, né? Então, ponha mais luz, que você... muitas vezes, gente, é interessante isso, não é só a segurança, a sensação de segurança. Sim. Muitas vezes aparece em pesquisa, eu vou dar um caso, todo mundo fala que Praia Grande é uma cidade violenta, eu vou muito para lá. Eu nunca fui assaltado lá, eu já fui assaltado 2 vezes com arma na cabeça aqui em Santos. Eu já fui assaltada em Praia Grande e em Santos não. Isso é muito relativo, né? Tem essa falsa sensação, isso também é uma questão a se considerar. Vamos para um rápido intervalo comercial e você continue com a gente. Bom Dia Baixada, volta já. Voltamos com o Bom Dia Baixada, último bloco do programa. Nós estamos aqui com o Rafael Quaresma, coordenador do PROCON, advogado, e o publicitário marqueteiro aqui, René Moura. E como estamos já chegando ao fim do programa, temos poucos minutos para encerrar. A gente não pode, aproveitando principalmente o nosso convidado, o René, a gente quer saber a questão da corrida eleitoral para a presidência. A gente já percebe que já começou, na verdade um pouco antes até de acabar as eleições municipais, essa corrida já começou faz algum tempo. Sim, e ela é um cenário novo, né? Porque as eleições municipais mostraram que o grande bicho-papão das anteriores vai muito fraco, né? Mas sempre vai aparecer uma esquerda revolucionária aí, que já começou a aparecer, né? Que não sou nem de esquerda nem de direita, aliás, não tenho partido nem religião, né? É o mantra do publicitário. Eu sou santista. Jornalista também não pode ter time de futebol. Mas eu acho que vai ser um cenário diferente, né? A gente tocou nesse assunto, eu acho que a regra que foi experimentada para as eleições municipais não vão ser aplicadas, acho difícil. Com toda certeza. Né? Senão não fecha a conta. Mas eu acho que a gente vai ter um cenário bem diferente dessa vez, né? A gente está basicamente há 2 anos da eleição, estamos menos de 2 anos da eleição. Sim. E a gente não sabe quem são os candidatos ainda, né? Na outra a gente já sabia forte quem é. E eu ouso dizer que talvez a disputa mais acirrada não seja para presidente, seja para quem vai sair pelo PSDB. Que essa na verdade, vai ser... a pergunta quem é assim, vencer essa eleição ganha a presidência. Quem não for citado ou não for preso nas investigações da Lava Jato é que sairá como candidato, porque eu acho que essa questão, infelizmente ou felizmente, porque justiça precisa ser feita diante de toda essa situação,
Essa é a questão maior, né, René? Eu acho que tá estranho, né? E tem 2 anos, tem muito tempo para... muita coisa vai. Muito coelho vai sair dessa cartola. O que mais me chama a atenção é o seguinte, quem fez, sabe que fez. Sim. Né? Você imagina como é que tá dormindo esse cara, né? Daqui até lá. Não dorme. Porque ele vai se perguntar o seguinte, me lanço, saio como um candidato forte. Você apedrejado, e você massacrado. Os caras vão querer descobrir o que eu fazia quando era no pré-primário. O que condiz com o que você falou, é a luta, é o ataque. Então, é um atacando o outro e quem se envolveu talvez um pouco menos ou tem aliados mais fortes é que se mantém. O René tocou num ponto interessante, né? Porque essa prévia para o cargo majoritário, para a eleição presidencial daqui a 2 anos, sobretudo pelo PSDB, vai ser bastante interessante, né? Porque, pelo menos com o resultado das eleições de agora, inegavelmente, me parece, indiscutivelmente, o governador Geraldo Alckmin acabou saindo fortalecido, né? Quer dizer, ele lançou um ilustre desconhecido para a Prefeitura de São Paulo e emplacou no primeiro turno. O PSDB teve uma votação bastante expressiva em âmbito nacional, mas também no cenário estadual, o que acaba potencializando essa pretensão dele à presidência, se for essa mesmo a sua intenção. Vamos ver o que ele vai, se for essa a sua falar intenção. daqui para frente. E aí, por outro lado, tem ainda o Aécio com o resultado da eleição de 2014, mas com algumas dificuldades no cenário local lá, né? Quer dizer, em Belo Horizonte e até mesmo em Minas, de um modo geral, não teve toda essa... Tem o Alckmin aí que vem forte também, a gente tem que lembrar, vale lembrar, né, que o PSDB ele tem uma base muito forte aqui na nossa região, dos 9 municípios, 7 pertence ao PSDB, fora os outros que faz parte da base ali do governo também. Exatamente. E que é uma força muito grande para o Estado, e a gente sabe que o PSDB está entre os que mais possuem, os que mais ficou também com muitos prefeitos, né? Quem ganhar a prévia leva, então, a eleição. O Aécio, fica a dúvida, né? Fica. Vou e jogam no ventilador tudo que eu... Ele não está muito bem no estado dele de jeito nenhum. E, bom, infelizmente o nosso tempo é muito curto, nós teremos muito mais o que falar, porque eleições rende muita coisa aqui, política então nem se fala. O programa de hoje fica por aqui, o Bom Dia Baixada, agradeço aos nossos convidados. Renê, sempre é muito bom ter você aqui, pode voltar, Obrigado, viu? Estou sempre à disposição. Convite garantido. Obrigado. Rafael, você não posso nem falar nada que você já é de casa. E eu brinco que eu falo que você convida e eu venho, né? Você então, tem um quarto aqui na nossa sempre casa. Sempre um prazer pode... participar. Bom Dia Baixada fica por aqui, lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde e amanhã é dia de falar do maior porto da América Latina. Te espero amanhã às 8 da manhã. Até lá.